Bom dia, galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Clayton. Vamos aprender hoje um pouco sobre os anfíbios. O que são anfíbios, pessoal? Anfíbios são animais vertebrados, divididos em três ordens, vivem em ambientes terrestres e aquáticos. Os anfíbios é uma ordem de animais do grupo dos vertebrados, do filo dos cordatos. Esses animais, eles são animais vertebrados e geralmente vivem ali na redondeza de água, em locais úmidos. São animais que têm um corpo com a pele fina. Eles necessitam muito de água para sobreviver, para reproduzir. E eles têm até uma respiração pela pele, então por isso que eles necessitam de água. Então são animais simples, são animais que nós vamos estudar aqui no decorrer dessa aula para vocês entenderem melhor sobre as principais características. Eles precisam manter a pele úmida, tanto para fazer a troca de água, para respirar e para sobreviver. As três ordens são a ordem dos anuros, a ordem dos orodelos e a ordem dos ápodes, que nós vamos estudar aqui no decorrer da aula. Então, eles dividem nessas três ordens e os mais conhecidos, que a gente vê mais com frequência, são os anuros. Que nós temos exemplos de alguns anuros. Os anuros, pessoal, são anfíbios sem cauda que possuem um esqueleto adaptado à locomoção por saltos. Então, os anfíbios, gente, o esqueleto deles é próprio para saltar, para pular. Tem uma característica marcante neles. Eles não têm cauda na fase adulta, viu, pessoal? Na fase que eles nasceu, porque eles passam por um processo de metamorfose, eles têm desenvolvimento indireto, viu? Porque eles nascem de um jeito e vai se transformando até chegar nesse jeito. Então, na fase adulta, eles não têm cauda, são saltadores. Antes da fase adulta, na fase de girino, eles têm cauda e eles vivem dentro da água. Nós vamos estudar isso no decorrer da aula. Então, característica principal dos anuros: sem cauda na fase adulta e possui esqueleto adaptado à locomoção por saltos. Aqui nós temos o sapo, a rã e a perereca. O sapo, eles são maiores, a pele dele é mais seca e áspera e rugosa, tem algumas verruguinhas, né? E conseguem dar pequenos saltos. Geralmente eles ficam em locais com pouca água. É o mais comum que a gente conhece, né? E eles, devido ao peso deles ser um pouco maior, eles saltam um pouco mais devagar e eles são mais lentos um pouco. A rã ela já possui a pele bem fininha, não rugosa. A pele dela diferencia do sapo. Ela é mais brilhante, ela tem uma aparência mais bonita. As patas traseiras, elas são longas e corresponde a mais da metade do seu tamanho. Então é bem longa e ela estica muito, muito mesmo. Você pode ver que a perninha do sapo, ela é bem curtinha em relação comparando a perna da rã. A rã salta muito longe. E com isso, as rãs elas vivem perto de lagoas, elas são mais próximas da água do que o sapo. O sapo já consegue afastar um pouquinho, né? E nós temos as pererecas, que são pequenas e de pele lisa. Elas são as mais longe da água dos três. Possuem ventosas nas patas dianteiras, né? E essas é para auxiliar na fixação. Então ela consegue pregar. O sapo ele não consegue colar na parede, sapo. Já a perereca, ela consegue pregar na parede, na beirada de um vaso, na borda de uma pia. Quem geralmente vai em roça encontra muito perereca, né? Nas bordas do vaso, da cerâmica, né? Das paredes. Então essas pregas digitais aí delas, né? Essas ventosas, faz ela pregar, viu? Então as pernas, elas têm as pernas finas e longas e os pulos delas é muito longo mesmo, muito longo. Então, tá aí a diferença dos três. O sapo um pouquinho mais pesado, com a pele rugosa, a perna mais curta, a rã geralmente com a perna muito grande, pele lisa, brilha, pele fina, úmida, geladinha, né? E a perereca, a menorzinha e tem essas ventosas na pata, que permite ela fixar. Os urodelos, eles são caracterizados pelas caudas. São esses animais aí, caso da salamandra, viu? Você pode observar que ela tem um rostinho parecido com um pouquinho dos anuros, mas o formato do corpo é mais fino e eles têm cauda e eles se locomovem
A forma deles andar, a forma deles se locomover, eles vão andando, né, com as quatro patas, né? Lembrando que os anfíbios, eles foram os primeiros animais tetrápodes, eles são os primeiros animais que têm quatro patas, viu? E tetra vem de quatro, viu, pessoal? Vem da palavra quatro. Igual quando, por exemplo, quando o Brasil foi tetracampeão, porque ele já tinha ganhado quatro vezes. Então, tetrápodes. Trápodes de patas, né? E tetra, quatro. Então, quatro patas. Então, os urodelos são aí, as salamandras constituem essa ordem, viu? Tem cauda, se locomovem, não são saltadores. Tem algumas fotinhas de algumas salamandras. E agora nós vamos entrar aqui no ápodes. Ápodes, sem patas. Temos aqui as gimnofionas, cecílias, né? Tem corpo cilíndrico e não possuem patas. Pequenas vértebras pelo corpo. Professor, mas aí não é um anelídeo, não? Uma minhoca, sei lá, o quê? Não, não é anelídeo. Anelídeo é invertebrado. Anfíbio, vertebrado. Tem vértebras pelo corpo. Temos aqui algumas imagens, né? Desses ápodes. Digestão dos anfíbios em geral. A digestão dos anfíbios, pessoal, ela é processada no estômago e no intestino. A língua ela é bem desenvolvida, é usada na captura de insetos. Então a língua ela tem uma prega, uma estrutura que ela primeiro ela estica e ela cola geralmente no artrópode, né? Inseto, aracnídeo, ela vai lá, cola e enrola, trazendo o alimento para dentro. Que é envolto em um muco que lubrifica, facilitando sua passagem no tubo digestivo. Então esse muco lubrifica, vai facilitar o anfíbio engolir. E com isso, galera, ele digere, né, no estômago e no intestino. Principalmente lá no intestino, né, tem os dois intestinos, intestino delgado e intestino grosso, faz a separação. O intestino delgado vai absorver para o corpo e o intestino grosso vai eliminar as fezes pelo ânus. O que for nutriente, ele vai absorver e o que não for, vai ficar aí. O que não for, vai ser eliminado do corpo. Então, o que é nutriente, ele absorve para dentro pelo intestino delgado e o intestino grosso libera aquilo que não serve. Temos aqui uma imagem, né, da língua esticando, da prega colando no inseto e vai trazer para dentro. A pele dos anfíbios, galera, ela é lisa, vascularizada e permeável. Então, ela tem vasos, né, nela. Ela permite a troca de gases. Ela é lisa. E os anfíbios, eles não ingerem água pela boca, né? Ela é obtida através da pele. Então, eles não bebem água normal, como a gente, como nós seres humanos. E essa pele também executa a troca de gases, é por isso que eles têm a respiração cutânea na fase adulta. A pele ela é rica em glândulas e ela tem que estar sempre úmida. E os sapos eles possuem um par de glândulas chamadas paratoides, que contém veneno e constitui defesa contra os predadores. Tem aquele mito, não pega no sapo não, que ele vai jogar leite. Primeiro que não é leite, né? É uma substância tóxica que é o veneno contra predadores, contra alguns predadores maiores que ele. Mas aquele mito lá que se ele jogar leite na sua mão vai cair, se o leite pegar no seu olho e tal. Lógico, tem algumas espécies bem mais venenosas, mas a questão do leite que vai pegar no olho é mito, viu? Então ele vai se defender contra alguns predadores que vai atacá-los. Então a pele dele é importantíssima. Por isso que é necessário ter alguns cuidados que nós vamos ver mais para frente. Respiração dos anfíbios. Temos três tipos de respiração nos anfíbios: branquial, pulmonar e cutânea. Branquial por brânquia, igual os peixes, galera. A respiração branquial, gente, ela acontece na fase larval, na fase de girino. A pulmonar é na fase adulta, só que como eles saem do ambiente aquático e passam para o terrestre, o pulmão deles é fraco, não tem uma suficiência para respirar. Então ele não é suficiente. Então o que ele vai se adaptar? A respiração cutânea, respiração pela pele na fase adulta, onde vai acontecer o quê? Ele vai permitir a troca de gases, liberando o gás carbônico e absorvendo o gás oxigênio, respiração aeróbia. E aí, com isso, ele troca os gases, porque se dependesse só do pulmão, ele não conseguiria sobreviver. Entendeu? Branquial como os peixes, pelas brânquias, e por aí vai. Reprodução dos anfíbios. A reprodução dos anfíbios ela é sexuada, com fecundação externa, onde a fêmea elimina os óvulos na água e o macho despeja espermatozoides sobre eles.
Vai acontecer o acasalamento, sim, mas sem ter penetração. Os dois vão se encontrar, os dois vão se abraçar ali, né? E pelo vão liberar os espermatozoides e assim vai liberar os óvulos. Então os embriões vão se desenvolver em forma de larvas e vai passar pela metamorfose, originando os adultos. A metamorfose, galera, ela envolve uma série de transformações. Ela é um desenvolvimento indireto, assim como as borboletas lá nos insetos. Então, aqui no caso, primeiro nós temos o embrião, né, que se juntou, o espermatozoide e o óvulo, né, que se juntou, fazendo um embrião até virar uma larva, que é o girino. E depois, até chegar na fase adulta. Então, durante esse processo, vai desaparecer as brânquias. As brânquias na fase de girino vai desaparecer enquanto ele está se desenvolvendo. E vai nascer os pulmões. Só que os pulmões, eles não é o suficiente. É o que eu expliquei. Então, vai nascer o quê? Vai surgir a respiração cutânea, permitindo eles respirar pela pele. E com esse desenvolvimento, eles perdem a cauda e surgem as patas. Então, galera, aqui nós temos aqui uma figura explicando aqui tudinho. Como que começa lá, tá vendo? Primeira setinha ali, né? O macho em cima da fêmea, apertando ela, os dois liberando, não liberam um para dentro do outro. Que no caso dos anuros, tá liberando os espermatozoides e os óvulos. Aí ele foi fecundado, né? E ficou envolvido por uma cápsula gelatinosa para proteger. O embrião foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo, desenvolvendo. Nasceu o girino foi desenvolvendo. Olha ali, de pouco a pouco foi perdendo a cauda e ganhando as patinhas, né? E conseguiu espaço na Terra até chegar na fase adulta. Então, esse aí é todo o ciclo de vida dele aqui, ó, passo a passo, até ele se desenvolver. Circulação dos anfíbios. Os anfíbios ele tem a circulação fechada, ou seja, o sangue ele não circula pelos tecidos diretamente, circula por dentro dos vasos sanguíneos. E como ocorre a mistura do sangue venoso e do sangue arterial, o sangue venoso, gente, ele é rico em gás carbônico e o arterial ele é rico em oxigênio. A circulação nesse grupo de animais é do tipo incompleta. Por quê? Porque o coração dos anfíbios ele é dividido só em três cavidades, dois átrios e um ventrículo. Igual no nosso caso, nós temos o quê? Dois átrios e dois ventrículos. No caso deles, eles também têm dois átrios, só que eles têm só um ventrículo. Então a circulação ela é fechada e é incompleta. Aqui, ó, tá vendo? Como que ele retorna? Dois átrios e um ventrículo. Impactos contra os anfíbios. Pessoal, nós estamos vendo no dia a dia muitas queimadas aí no Pantanal, muita poluição. Aqui nós temos um rio todo poluído. Isso daqui causa um mal para os anfíbios. Causa um mal tão grande para os anfíbios. Porque eles precisam de um ambiente limpo, um ambiente arejado para eles sobreviver. E com isso, eles vão tudo morrendo, ficando sem ter como respirar, sem ter como reproduzir. E com isso, pessoal, eles até fazem o controle de pragas, porque eles se alimentam de insetos. Com isso vai surgindo pragas, o mosquito do Aedes aegypti, né? Devido à poluição, não tem nenhum sapo para se alimentar dele. As pragas vão invadindo as lavouras. O sapo ele tem um controle, importância ecológica fundamental. Que nós temos alguns rios secos, sapo morrendo, né? As queimadas, principalmente no Pantanal nessa época, em todos os lugares estamos vendo. E aí queima, né? Eles respiram pela pele, chega um calor, acaba morrendo. Alguns sapos começam a invadir as casas, principalmente onde tem piscina. Por quê? Porque estão em busca de água. Tanto quando a pessoa joga sal no sapo. Aqui, ó, temos um meme aqui. Olha que bacana, Alfredo, está nevando. Nevando não, meu irmão, isso é sal. Aí eles ficam assustados. Por que eles têm medo de sal? Porque o sal, ele queima, a pele deles é fina. E eles respiram pela pele. Vai bloquear a troca de gás e a troca de água. Como que eles vão absorver água? Então eles vão sair em busca de água. Porque a pessoa taca sal neles. Então, gente, não mata os sapinhos, não. Não taca sal neles, não. Porque eles têm um grande papel biológico. Eles servem no controle de praga. Eles não fazem mal pra ninguém. Sapos são gente boa. Não mexe com eles, não. E a aula de hoje é isso. E espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. E tudo sobre os anfíbios, gente, é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar.
pode falar com o professor Henrique, pode falar comigo. E foi isso a aula de hoje.